Fala galerinha, um salve salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso! Vamos dar início à nossa aula? Começar aí a aula Termodinâmica 2. Quem assistiu o nosso vídeo aí de Termodinâmica 1 sabe que não é a primeira lei, tá? É a segunda lei da termodinâmica, só que é a aula 1. Eu disse pra vocês que aqui na aula 2 a gente ia tratar de umas coisinhas mais caprichadelas, tá? Opa, não vamos ainda para o exercício, porque temos que ouvir a nossa saudosa musiquinha. Vamos nessa? Saudosa musiquinha. Enquanto isso aí eu vou responder aos meus fãs aqui. You always they say I will be fine, everything I want. It's my life, my heart, own. Anything I want with you again. Just to talk to you, words again. Pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum, pum 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 pum, prim 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 prim. Beleza, galerinha, só um pouquinho, né? Vamos lá, continuidade aí. Então agora sim, agora vamos curtir o exercise. Um motor só poderá, primeiro, né? Só poderá realizar trabalho se receber uma quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a combustão para que o aparelho possa funcionar. Enem, hein? Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para a realização de trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia em outra forma. Então isso aqui foi tirado, tá? Essa é a referência aí. Pode ir lá que vocês vão encontrar. De acordo com o texto, as transformações de energias que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes de a liberação de calor dentro do motor ser impossível. Pé. Realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. Pé. Conversão integral de calor em trabalho ser impossível. Opa, conversão integral de calor de trabalho ser impossível. Transformação de energia térmica em cinética ser impossível. Não. Utilização de energia potencial do combustível ser incontrolável. Não. É exatamente isso. Não podemos converter integralmente calor em trabalho. Beleza? Então o calor que nós retiramos dessa fonte quente, dessa fonte que vai fazer com que tenha um movimento, não pode ser integralmente utilizada. Ok? Vamos embora. Exercício top esse aqui, hein? Uma máquina térmica opera segundo o ciclo JK-LMJ. Então, JK-LMJ. JK-LMJ. Mostrado no diagrama TS, Kelvin por Joule por Kelvin. Pode-se afirmar que o processo JK corresponde a uma compressão isotérmica. O processo JK, então olha só, JK. Compressão aqui, o volume, né? Então, ó, P, VT, tá certo? Ele está trabalhando com Joule por Kelvin. Joule por Kelvin, a temperatura está embaixo, então o volume está em cima, pode ser, né? Pode ser. Por quê? PV é trabalho. Então pode ser Joule. Tá bom? Beleza, beleza, beleza. Então produto PV. Se é o produto PV, eu tenho que o processo JK corresponde a uma compressão. Não, senhor. Aqui é uma expansão. O trabalho realizado pela máquina no ciclo W, né, em todo o ciclo, é T2 menos T1. T2 menos T1, então, T2 menos T1, certo? Que multiplica S2 menos S1. Opa, volta. S2 menos S1. Não quer voltar. Ele tá xarope hoje. A gente faz ele voltar na marra.
Aí, ó, na marra. Beleza? Então, 2 é a resposta correta. Vamos ver se ele quer que a gente marque. Podemos afirmar. Tá, vamos ver porque as outras estão erradas. O rendimento da máquina é dado por 1 menos T2 menos T1. Não, o rendimento não pode ser T2 menos T1, porque T2 ele é maior que T1. Então, se fosse, isso aqui está errado, tá? Então, errado a C. Durante o processo LM, uma quantidade de calor QLM é igual ao produto de T1 vezes é absorvida pelo sistema. Não também. A B de bola está certa. Tá? A dica é o seguinte, galera. Quando você encontra a resposta certa, claro, é bom você comparar com as outras. É bom, né? Mas você não precisa ficar tão aí concentrado, porque se você tem a certeza, dá certo, obviamente, você já cancela as outras. Quer ver? Durante o processo LM, uma quantidade de calor, processo LM, quantidade de calor T1 que multiplica S2 menos S1. S2 menos S1 vai dar um número negativo, então é cedida, não absorvida. Outra máquina térmica que opere entre T2 e T1 poderia eventualmente possuir um rendimento maior que essa. Não, seria o mesmo porque é a mesma transformação. Beleza? Só comparando aí para não passar batido. Sobre o estudo da termologia, da termodinâmica, junto com a temperatura, analise as afirmativas. A temperatura é a medida de calor de um corpo. Temperatura é o grau de agitação das moléculas. A eficiência de uma máquina térmica que trabalha segundo o ciclo de Carnot independe da energia interna da substância de operação. A eficiência de uma máquina térmica que trabalha segundo o ciclo de Carnot independe da energia interna da substância de operação. Um gás ideal em expansão adiabática diminui sua energia interna. Vamos explicar isso aqui que tem a continha. Então, o gás ideal numa expansão adiabática, corta esse, diminui sua energia interna. Verdadeiro. O aumento da temperatura de um gás ideal só é possível se houver um fluxo de calor para o seu interior. Aumento da temperatura de um gás ideal só é possível se houver... Não, eu posso dar energia para ele. Tá? Então, opa. Aqui a gente pulou. Vamos lá então. Temperatura é a medida do calor de um corpo. Temperatura é a medida de calor. Não, calor e temperatura não são a mesma coisa, né? Temperatura é o grau de agitação e calor é a energia em movimento. A eficiência de uma máquina de calor, a eficiência de uma máquina térmica que trabalha segundo o ciclo de calor, Carnot, independe da energia interna da substância. Depende da energia interna da substância. Não, depende. Então, falsa. Um gás ideal em expansão adiabática diminui sua energia interna. Verdadeiro. O aumento da temperatura de um gás ideal só é possível se houver fluxo. Então, sobre as alternativas, 3 e 4. Maravilha pura. Beleza? Vamos para a próxima, galerinha. Uma máquina térmica operando segundo um ciclo de Carnot trabalha entre as temperaturas. Então, temperatura... Aqui a temperatura quente, 400 kelvins, né? E a temperatura fria, que eu não sei quantos kelvins são. Então, o rendimento dessa máquina será 100% somente se X... Galera, então vamos lembrar o seguinte, quando que nós vamos ter máquina térmica com 100% de rendimento? Nunca, tá? Mas, teoricamente, né? Quando que isso existiria? Quando nós tivermos o zero absoluto. O que é o zero absoluto? É menos 273 Celsius. É o 0 Kelvin. Então, quando que essa máquina vai ter rendimento de 100%? Quando a sua fonte fria for 0 Kelvin. Tá legal? Então, galera, se você fosse fazer a conta para chegar no zero, né, teacher? Como que eu faria? Vamos lá. N igual a 1 menos temperatura fria sobre temperatura quente. 1 é igual a 1 menos temperatura fria sobre a temperatura quente. Joga esse cara para cá, fica 0 igual a menos TF sobre 400. Joga esse cara para cá, fica TF igual a 0.
kelvins. Está aí a explicaçãozinha matemática. Atenção ao 5, galerinha, muito bom. O esquema a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores de T1 e Q2 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução dessa questão. Então vamos anotar isso aqui, tá? Vamos anotar isso aqui. Tem mais uma página ali para a gente anotar. Considerando os dados indicados no sistema, se essa máquina operasse segundo um ciclo de Carnot, a temperatura T1 da fonte quente seria em kelvins. Então eu quero saber isso aqui. Então vamos lá, galera. Eu vou usar o outro slide que tem mais espaço. Então vamos anotar. Temperatura da fonte quente eu não sei. A quantidade de calor da fonte quente eu tenho, que é 4 vezes 10 a terceira joules. Tá certo? Está dado no desenho aqui. O trabalho é 800 joules. A quantidade fria eu não sei. E a temperatura da fonte fria é de 300 kelvins. Posso calcular, galera, a quantidade de calor, tá, que foi jogada para a fonte fria. Por quê? Porque o trabalho é a quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Se o trabalho foi de 800 e a fonte quente tinha 4.000, logo a fonte fria é igual a 3.200 joules. Fazendo isso aqui, galera, eu consigo encontrar o rendimento. Calculando o rendimento, eu sei calcular a temperatura da fonte quente, tá? Então, olha só. Atenção aí. Rendimento vai ser igual a 1 menos 3.200 sobre 4.000. Posso cortar esses dois zeros, tá? Rendimento é 1 menos. Posso simplificar os dois por 8. Então vai ficar 4 quintos. N igual a 4 quintos é igual a 0,8, tá certo? 1 menos 0,8, N igual a 0,2. Em porcentagem, 20%. Agora eu uso esse meu camaradinho aqui, o meu percentual, para calcular a temperatura. Vai ficar o seguinte, ó. Temperatura é igual a... Rendimento é igual a... Fonte fria, que é 300, sobre fonte quente, que é X, 1 menos isso. E esse cara eu tenho, que é 0,2, tá? Só vou usar esse espaço aqui para calcular. Mas vocês entenderam, eu uso o rendimento, a equação do rendimento, para calcular... Não está apagando? Vamos ver aqui. Eu uso a equação do rendimento para encontrar o rendimento a partir da quantidade do calor e uso a equação do rendimento com as temperaturas para encontrar a temperatura da fonte quente. Então fica 0,2 é igual a 1 menos 300 sobre x. Então vai ficar 0,2 menos 1 igual a menos 300 sobre x. Isso aqui dá menos 0,8, então dá menos 0,8x igual a menos 300. Portanto, x de cabeça será 300 negativos, foi ótimo, 300 divididos por 0,8. 375. Então tá aí, a temperatura da fonte quente é de 375 kelvins. Beleza? Tranquilidade, maravilha pura, A de amor. Mais uma aí, galera. Um ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas, uma quente, então, temperatura quente, 227 graus Celsius, tem que trabalhar com Kelvin, mais 273, então vai ficar 273, não sei o que, 500 Kelvin, tá? E uma temperatura fria, então temperatura fria de menos 73 graus Celsius. Transformando para Kelvin vai dar 200 Kelvin. Calcule o rendimento. Então, o rendimento é 1 menos fonte fria sobre fonte quente, corta, 2 quintos dá 0,4, 1 menos 0,4 dá 60% de rendimento aí. Muito cuidado, tá? Volto a repetir. Quando você estiver trabalhando com a segunda lei, tá? Equação de rendimento,
você precisa deixar a sua temperatura em Kelvin. Para quem ainda não conhece isso, você pega essa temperatura em Celsius e soma 273. O resultado é o que você vai usar. É muito importante que você use a temperatura em Kelvin. Por quê? Quer ver? Vamos supor que eu não saiba disso, que você não saiba disso, e você vai usar a temperatura em Celsius, tá? Vamos fazer a conta aqui. Então, rendimento é igual a 1 menos 73 negativo sobre 227. Fazendo essa continha aqui, menos 73 divididos por 227, N é igual a 1 menos 0,32. E essa resposta vai dar 1 mais 0,32, ou seja, o seu rendimento será de 132%. É impossível, já é impossível ter rendimento igual a 100%. Imagine um rendimento maior, então é como se você estivesse realizando mais trabalho do que a energia recebida. Sabe Deus da onde você conseguiu essa energia. O negócio é que você realizou mais trabalho do que a energia que você recebeu. Em outras palavras, vou usar o fui aqui. Se eu tivesse uma fonte quente, uma fonte fria, e aqui eu tenho o trabalho, você recebeu 1.000, realizou um trabalho de 1.320. Você recebe 1.000 e realiza um trabalho de 1.320. Pergunto, aonde estão esses 320 aí? Onde você guardou? Né? Não faz sentido. Então, mais uma forma de você encontrar, né, o erro do seu problema, não precisando lembrar de teoria, né? Você vai olhar e falar, opa, deu... precisando lembrar da teoria. Você deu 1,32, não tem como. Tá, galera? Então, cuidado aí. Fica a dica e até a próxima.